Aqui, nessa casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e água da paciência. Queridos e amados irmãos e irmãs, que Deus nos abençoe, que Jesus esteja em nossos corações e queremos também agradecer a este acolhimento que a casa nos faz e agradecer justamente o acolhimento, o convite fraterno, porque quando nós somos chamados ao serviço, nós é que aprendemos bastante. Já pensou sem esta oportunidade de buscar os ensinos, a gente não aprenderia. Então eu que agradeço essa oportunidade. Na realidade, olhando o sentido da vida, o significado da vida, nós percebemos que, de uma forma geral, nós buscamos a felicidade. E esse buscar é que constitui o verdadeiro desafio existencial para o ser humano. E justamente porque ele busca as realizações. Nós todos necessitamos de buscar plano de harmonia, de serenidade, almejamos alegria, felicidade, e é isso geralmente em que nos situamos o nosso viver para sentir as realizações profundas do nosso ser. Porém, isso difere um pouco. O conteúdo dessa busca, dessa realização, ela vai diferir de pessoa para pessoa, de grupo para grupo. Então é sabido que justamente não existe aquele porto seguro de dizer felicidade é exatamente isso em nosso estágio atual. Porque nós distorcemos esse sentido. Primordialmente porque, como espíritos, estamos vivendo essa experiência de homens. E reencarnados como espíritos, nós nos sentimos livres para, neste campo aberto de buscas e necessidades, de ver se encontramos aquele foco principal que parece que será o único e exato de realizarmos um caminho para, neste sentido, chegarmos ao ápice dessa alegria. E, na realidade, o que acontece conosco? Quando estamos mesmo a caminho deste sonho, acreditamos que a vida, mesmo que não nos impulsione a esse objetivo, entendemos que porque não temos nada que nos assegure a dizer tudo está bem, achamos que não há felicidade aí. E nesta utopia de acreditar que felicidade é só o que nos causa bem-estar, conforto, é que nós percebemos como estamos ainda numa infância espiritual. Porque parece que a vida se nos apresenta de uma forma rosa. Nem as princesas de hoje em dia já são colocadas para as crianças com a cor rosa. Mas somos ainda aqueles sonhadores de que devemos nos agrupar nesse sentido, de que esse tipo de ideia é o que deve prevalecer na nossa condição humana. E voltando um pouco na história, vamos entender e lembrar de Epicuro, que foi um filósofo grego do período helenista, em que ele já achava que a felicidade era ter sabedoria. Só que posteriormente, essa escola, ela
foi transformada violentamente nesse tipo de ideal. E aqueles seguidores de Epicuro, eles fixaram que felicidade estava na luta pelas propriedades. Ou seja, ensinou-nos que experimentar esta grande alegria seria poder gozar bastante, ter. E colocamos a nossa vida nesse sentido. Felicidade é ter, e ao sabor desse ter, em complementos de felicidade para alguns, chega a ser estômago cheio, uma casa com tudo que nos seja confortável, e aí estamos realizados. Só que a gente passa um tempo saudáveis, bem dispostos, as nossas finanças organizadas, a família em união, estamos ajustados, felizes, e de repente alguma coisa pode acontecer, como se os ventos não soprassem na mesma direção, nos sentimos como se de repente tempestades invisíveis nos tomam a vida e ficamos totalmente inseguros. A insegurança vem porque acontece de alguém adoecer em casa. Acontece de termos um familiar que se vai pelos caminhos da morte. Acontece de termos perdido o nosso emprego. Acontece de termos crises familiares. E aí percebemos como temos dificuldade em justamente lidar com tudo isso. Não sabemos mais o que fazer. E aquele sonho que nos traria ou nos trouxe tantas realizações, de repente foi embora. Perdemos a nossa felicidade, a nossa alegria de viver. Ficamos com medo, desesperançados ou revoltados, rebeldes, e geralmente nos voltamos contra Deus. E em nosso íntimo ou pelo caminho da fé que nós traçamos, buscamos, nós ficamos inseguros para entender o que aconteceu conosco. E é justamente isso que pode nos levar às bebidas, a uma vida sem regras, que pode nos levar a diversos sofrimentos, e aí nos voltamos contra os nossos irmãos. E aí, nesse instante, ocorre algo também muito peculiar do ser humano, de colocar a culpa para as circunstâncias ou para as pessoas. Culpamos ao marido, à esposa, aos filhos, ao chefe, ao colega de trabalho, culpamos o governo, culpamos e ficamos totalmente ligados nessa ideia. E perdidos. Perdidos porque na íntegra, quando escolhermos buscar a opção, fazermos a opção de conhecer alguma coisa ao nosso redor, não evidentemente, não exatamente as pessoas que estão conosco, mas conhecer um pouco mais do universo que vibra à nossa volta, mas que nós sempre resolvemos dar as costas, porque este universo que vibra ao nosso redor, que acreditamos não ser palpável, mas que o é, aí nós
dando as costas para esses conhecimentos, ficamos mais perdidos ainda por conta do preconceito. E é exatamente isso que nós vamos lembrar também da postura de Sócrates, que naquela época ele realmente falou: o homem não são suas vestes, nem seu invólucro, mas seu espírito. E é fácil de observar exatamente isso que ele fala, porque encontramos isso na grande verdade de quando encontramos alguém numa lápide. E ali observamos que naquela lápide existe apenas um corpo. Que falta aquele corpo, aquele ser que se movimentou a vida inteira, não apenas pelos seus movimentos orgânicos, corporais, mas falta justamente aquele ser que ali se encontrava, que dedicamos o nosso amor e que ele também deixou-nos a impressão de que ali não está mais. E nesta ausência, se pensássemos um pouco mais a respeito da sabedoria da vida e buscássemos alguns conhecimentos nesta área mais profunda, perceberíamos verdadeiramente e até a justiça divina, nesse simples fato. Mas por medo deste desconhecido, nós só buscamos porque perdemos alguma coisa. Porque a dor bateu na nossa vida. E alucinados não sabemos mais para o que recorrer. Lembramos de Deus e de repente as situações, as ocasiões começam a nos levar para esse sentido mais profundo da vida. Que não esta tendência de buscarmos o significado em nossos sonhos e em realizações de homens, porém, nas realizações espirituais. Então, há vários fatores que nos levam a perceber que as aspirações de cada um, ela vai realmente oscilar de acordo com o amadurecimento de cada um, do seu estágio evolutivo. Porque encontramos, às vezes, algumas respostas desses estágios até nas crianças que estão chegando agora. Crianças já vêm e percebemos um amadurecimento nas ideias, nas perguntas que são feitas, que os adultos, tão cheios de vivência, não conseguem responder. Porque há uma conotação de sabedoria na posição de algumas dessas crianças, porque são espíritos que retornam e nos mostram seus estágios, comprovando exatamente a justiça divina, que não nos relega a segundo plano, ao contrário, apesar de sermos no universo uma poeirinha, uma formiguinha, olhando de uma forma muito carinhosa, nós somos aqueles que retornamos para aprender. Aprender a encontrar o verdadeiro sentido da vida, que não está no mundo. O mundo nos trará justamente uma visão e, periodicamente, já temos este tipo de entendimento, porque até as nossas buscas, elas mudam de acordo com os nossos períodos de existência, de vida. Quando somos crianças, somos totalmente voltados para si. Até como crianças, nós tiramos o brinquedinho da outra criancinha que está conosco. Percebendo um pouco mais, pela consciência de algo exterior,
ao chegarmos na adolescência, temos um tipo de sonho de realização. Mas isso muda quando, de repente, chegamos a uma outra fase. E a cada fase que estamos a viver como homens, mudamos o nosso sentido da vida. E exatamente isso ocorre porque é uma necessidade da evolução espiritual de cada um. Mas, primordialmente, é preciso que nos coloquemos no sentido espiritual, em que cada indivíduo, ele vai perceber este significado de acordo com a identificação que ele tenha e com a ligação que ele se promove com relação a esse significado, essa existência. É por isso que o que ele pensa da vida vai influenciar do jeito que ele vive. O que você pensar da vida, na sua identificação desse seu projeto de viver existencial, é o que verdadeiramente vai fazer você se sentir mais pleno ou não que outras pessoas. Porque isso já é um efeito da causa principal do seu entendimento existencial. Nós, às vezes, percebemos pessoas que passam a vida inteira desejando casar-se, ou desejando ter um filho, ou desejando se projetar na sociedade com um título que o venha satisfazer mediante aquela posição, até mesmo às vezes ególatra, de ser reconhecido. E quando essas coisas não acontecem, alguns desses se sentem angustiados e depressivos. Evidentemente que se esperarmos sempre patentear a nossa base de vida no exterior, sempre haverá considerações de nós sermos mais um na estatística da depressão. E para até aproveitar, nós estamos vendo o que ultimamente? Todos nós muito ligados à tecnologia ou ao controle remoto. E dentro deste período tecnológico, nós identificamos em nós que a sociedade está cada vez mais consumista. E esse consumo, ele antigamente era uma doença de uma ou outra pessoa. Hoje, pela forma de buscar este sentido existencial, nós nos perdemos. E nos encontramos num vazio existencial tão grande que nos apoiamos também na tecnologia, que pode ser muito útil. Útil a tal ponto de desmistificar até algumas farsas, em que nos enganamos, passamos uma vida inteira, às vezes pensando de uma forma, porque estávamos apenas recebendo da mídia as informações. Mas hoje, contribuindo com isso, temos realmente a tecnologia, as redes sociais, que chegam até a nós algumas informações primordiais. Mas só que nós nos escondemos atrás disso. E ficamos anestesiados para encontrar o outro ser humano, para olhar olho no olho, para nos reunirmos, trocarmos ideias, conhecermos mais o outro também. Porque como podemos nos unir, nos integrar, sermos fraternos e solidários apenas com um dedinho no celular? Isso pode nos causar perturbações e doenças emocionais muito mais danosas do que imaginamos. Porque também ficamos ligados no ter. Joana de Ângeles, ela diz, no livro O Homem Integral,
que nós vivemos uma sociedade de aparência. Buscamos ter e não ser. Buscamos parecer e não ser. Buscamos poder e não ser. E nessa conjuntura, nós saímos da sociedade de consumo e buscamos, dentro desta insatisfação que vai ser gerada pela falta de tato com as pessoas, pela falta de base em nossa vida, pela falta de conteúdo existencial, nós vamos direto para a cama com depressão. Aonde queremos que o serviço dos remédios nos tirem da cama. Esquecidos que o homem tem um maior de seus potenciais, que é a vontade. Trabalhamos muito pouco a nossa vontade. Porque não é preciso ser espírita para perceber que a vida é transitória. Está lá o corpo na lápide. A transitoriedade da vida nos é imposta por Deus para que nós acordemos espiritualmente. Acordemos e possamos ser senhor de nós próprios no sentido de conduzir melhor a nossa existência. Buscamos, nessa impermanência de tudo, situações que nos levem à permanência de um sentido. E saturados, perdemos o objetivo da vida. Evidentemente que há uma dificuldade, às vezes, de parar e olhar para dentro, porque não temos esse costume. Não nos damos a oportunidade de um momento de solidão, que tem um serviço grandioso para cada um de nós, espíritos reencarnados, que necessitamos desses momentos breves para fazer uma reflexão. Esta reflexão que o nosso irmão Leandro trouxe no início, que Agostinho nos promove uma orientação, ao findar do dia, vamos parar, repensar o que aconteceu, nos situarmos dentro destes acontecimentos e ver como foi a nossa atuação, o nosso comportamento, o nosso pensamento, a forma de agir, se foi coerente com o que desejamos, se é permanente em nós ou precisamos nos ajustar e nos darmos a oportunidade, tendo mais um dia, de resolver no dia seguinte, se não fizemos alguma coisa que não foi muito boa ou necessária, e repensar a vida. Nós temos a inteligência que, aliada à sensibilidade humana, nesse aspecto de olhar o outro, de se ver também com essa gama espiritual, que ora estamos basicamente valorizados dentro de uma virtude, que você pode fazer essa análise, como também nos observando o que nos falta desta base para nos ajustarmos melhor ao nosso processo evolutivo. Porque depende de nós conseguirmos entender o porquê dessas dificuldades. E muitas vezes basta uma sintonia diferente através de uma prece. E nesta prece nós vamos sair de uma linha vibratória e alcançar outro tipo de sintonia superior a nós. E nesta conexão nós vamos perceber a resposta em nosso íntimo, naquele momento silencioso em que Deus se expressará
em nosso sentido de vida. E evidentemente que é preciso uma força de vontade para perceber que a vida pode ser mais simples, menos complicada. Menos complicada por causa desses descaminhos. Porque a gente vai e o retorno como se dará? Ficamos arraigados nesses hábitos. Por que é tão difícil para algumas pessoas, às vezes, saírem dos seus vícios? Porque já estão entranhados daquela ideia. O cérebro se acostuma com aquele tipo de ideia, de comportamento. Então, esta mudança, ela tem esta dificuldade até que o homem que esteja envolvido neste vício mental, emocional, espiritual, ele venha realmente a ter um retorno para, às vezes, uma vida antes de buscar aquele caminho. E é bom, então, nós aprendermos pela simplicidade da vida, pelo sentimento nobre que nos foi dado. Às vezes nós queremos interferir até na vida dos outros de forma negativa. E essa interferência que nós nos responsabilizamos, ela pode vir a ficar um pouco mais cara ainda, na emoção, na tristeza, porque se nós não sabemos nos conduzir, como estamos conduzindo a outrem? O que estamos fazendo com a vida dos outros em nossa mão? E evidentemente que aconselhamos geralmente as pessoas a uma luta desigual. E é isso que acontece hoje em dia. Ficamos até às vezes desalentados, porque a sociedade, o mundo está um caos. Não tem mais jeito, escutamos isso direto. Não tem mais volta, é um precipício. A violência descabida nos leva cada vez mais ao desânimo, às decepções com as pessoas. E é esse tipo de raciocínio que cada vez mais encontramos na sociedade e, infelizmente, até em alguns irmãos nossos. Por quê? Porque falta a busca do Espírito. Falta a busca interior de você mergulhar nesses conhecimentos profundos que Allan Kardec nos trouxe como codificador e perceber em alguns momentos de sua vida e recolha-se num espaço, por um período de poucos minutos, você pode ter um vasto conhecimento que vai servir a você. Não é para você levar para os outros, mas é para você acolhê-lo com carinho, com disciplina, com fidelidade a Jesus. Porque o Espiritismo nos chega não para nos fazer brilhar, mas para levarmos a nós próprios de volta ao caminho. E evidentemente que falamos sempre isso nos grupos de estudos. Buscamos muito estudo, muito conhecimento para ser humilde, para entender o quanto nós já complicamos, para retornar um sentimento mais puro de viver, para nos colocar à disposição da saúde real. Porque se estamos enfermos com a sociedade doente, também nós precisaremos um dia dar conta disso ao nosso Pai. Que cada um dará conta de si próprio, na administração da sua vida. Por isso que nós percebemos na literatura com Jesus que ele várias vezes nos ensinou através de uma pergunta.
Jesus sempre nos perguntou quando estavam algum daqueles homens se dirigindo a ele. Ele nunca fez o que ele achava que deveria fazer na vida do outro. Ele foi procurado e todas as vezes que ele foi procurado, ele perguntou: o que queres que eu te faça? Que buscais? Senhor, a multidão está com fome. Quantos pães tendes? Então ele buscou em cada um daqueles o que eles tinham de percepção ou o que ele queria. Porque uma coisa é o que você deseja e outra coisa é o que o outro acha que deve fazer por você. E na realidade, com isso, nós vamos perceber que às vezes não sabemos nem o que queremos, nem o que buscamos. E evidentemente que essas respostas, esse atendimento, ele o fará para o espírito, para o ser imortal. A fim de que possamos legitimamente acordar para o que nós estamos também pedindo. O que necessário se faz para um enfermo buscar a cura? Que tipo de cura você quer? Porque às vezes, por não saber onde nos encontramos, buscamos soluções imediatas. Queremos resolver tudo de uma hora para outra, como se de repente todos os nossos descaminhos não fosse necessário este retorno para a apreensão daquilo que você achava que devia ter na vida. Observando a nascente desses desejos, é que nós devemos buscar exatamente esse alinhamento com esta grande simbologia de fraternidade, de caridade, que promove o ser, promove o espírito a começar um mecanismo de amor dentro de si. Porque aquele que busca o amor, ele vai perceber que naquela verdade básica que Jesus nos deixou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, está aí o grande segredo da vida. Como diz Joana de Ângeles, o amor é o embaixador de Deus aqui na Terra. Estamos imersos neste amor de Deus. Somos aqueles que precisamos compartilhar esse amor que foi compartilhado conosco, a fim de que, nesta movimentação de amar, do verbo amar que sai e busca o outro, nós seremos aqueles mais felizes. E sentiremos em nossa alma, e até mesmo às vezes sem perceber, que muitos danos que haveriam de ser gerados pela falta deste amor, muitas coisas ficariam resolvidas. Porque a onda vibratória do amor, ela nasce em nós e chega no outro de forma ligeira. Ela alcança, ela transcende qualquer situação infeliz. Tudo se modifica ao nosso redor. Até mesmo o ter, o parecer, o poder começa a mudar. Você começa a entender que às vezes um cafezinho na casa de um amigo, de alguém querido, comendo uma tapioca, é muito mais satisfatório, é de muito maior prazer do que você ter um castelo cheio de elementos eletrônicos, com a conexão com o mundo, mas isolado dentro de casa,
sozinho, você não conseguirá sentir o que o amor faz por cada um de nós. E necessitamos, então, entender que esse mecanismo é algo que se busca com a vontade. Amar se aprende. Como? Ser fraterno se aprende. Tolerar se aprende. E indulgência também se aprende. Se aprende a ser bom. Não vem de fora. Não é algo miraculoso que chegue, que lhe envolva e você fica com aquilo como sendo seu. Você pode até perceber as nuances do amor ou de qualquer destes sentimentos elevados quando você está numa prece, num trabalho em favor do seu próximo e você sente algo dentro de você que lhe dá uma paz. Algumas aproximações espirituais nos causam isso, como também o contrário. Mas é necessário, no desejo de perpetuar este bem-estar que nos dá algumas entidades espirituais pela sua bondade, que não é nosso, que é delas. É preciso você construir-se. É preciso que você avance, que você busque com afinco e modifique todas as suas estruturas emocionais. Se você não sabe como chegar, preste atenção ao que lhe chegou até hoje pelos seus desejos. E uma das bases dessas modificações emocionais são justamente os seus desejos. O que você quer? O que você deseja? É nobre ou é rasteiro? Olhe a que você se vincula. Porque com certeza nós podemos ter aprendizados diversos. E aí vamos nos encontrar com a ideia da dor por qualquer fato que aconteça na nossa vida. Lá em casa, nós gostamos sempre, nós estamos morando num sítio, né? Como disse o Leandro, lá em Mandacaru, uma terra bonita. E nos encontramos lá, não isolados, de forma nenhuma. Mas foi outro ritmo de vida que nós realmente acolhemos, bem diferente do antigo. E estamos aprendendo bastante com muita coisa. E por incrível que pareça, o desapego. A ideia do desapego que nos vem. Então, uma das coisas que nós nos situamos lá foi justamente, não é minha casa, não é nossa casa. É a casa que nós moramos. Foi a terra que compramos. Mas tentando tirar justamente esses pronomes, né, de posse. Porque quando nós fazemos isso, nós concretizamos a ideia de que somos daqui. E queremos tirar esse hábito de nosso ser. Então, a casa que nós moramos, o lugar que nós estamos. E eu digo isso hoje novamente porque ontem, quando eu estava saindo de casa, indo até Gravatá, e eu olhei, nós temos alguns bichinhos, nós gostamos de tê-los, e temos várias galinhas. E quando a gente estava saindo, tinha um rapaz olhando para as galinhas, eu fiquei com o coração pequenininho, eu digo, meu Deus, será que vão levar minhas galinhas? Imediatamente a ideia me surgiu, minhas? E aí aquele sentimento de propriedade que eu achava que era amor, me lembrou o amor. Mas como? Não são minhas, são de Deus. Então por que eu vou colocar o meu sentido de vida em algo que pode me trazer dor? A dor de vê-las partir
pode existir, mas eu vou colocar em cima de mim uma situação irreal. E é isso que nos causa o sofrimento. Porque há aprendizados que você aprende carregador, mas não se sobrecarregue de um sofrimento que não lhe é necessário. Porque está para nós esse tipo de sofrimento pelo vínculo que nós fazemos com cada coisa nessa vida. Amor não é propriedade. Às vezes sentimos dores quando amamos, porque às vezes nos sentimos traídos. Nós sentimos que não há o respaldo de lá para cá e parece que se nos abre feridas no coração. A dificuldade está justamente em nós. É necessário entender que a vida que temos é a vida que nós abrimos espaço para tê-la. E é verdadeiramente também necessário buscar, dentro do conhecimento espírita, nós que somos espíritas, a libertação desse amor enclausurado, que é chamado de egoísmo. Porque a expansão do amor é justamente para nos libertar desse ser primitivo, deste ser que basicamente apenas reage instintivamente ao sentido material. Mas abrir a percepção de que muitas chagas atuais da sociedade é por conta do próprio egoísmo. O suicídio, aborto, mortes, crimes. Mas nós não pensamos nisso. Nós estamos sempre a buscar as leis divinas e basta conhecê-las no Livro dos Espíritos, que teremos não apenas algumas denominações, porque precisamos para entendê-las, mas simplesmente a profundidade de entender aqueles enunciados na vida prática. Ali é apresentado todas as soluções para os acontecimentos presentes. Vamos perceber isso na forma que algumas pessoas que conhecem a doutrina espírita, elas se comportam. O seu comportamento é que vai delinear o que você apreendeu na doutrina espírita. Porque se você ficar na superfície, superficial você será, e consequentemente o seu entendimento da vida e a própria profundidade que você não terá. Nós não estamos para dar exemplos, porque o exemplo nosso é Jesus. Mas nós estamos para, com esse aprendizado, fermentar a vida dos nossos irmãos. O fermento que nós precisamos espalhar é nesse entendimento e na postura da vida que estamos levando. Com coragem, sem medo de ser espíritos. Sem medo de encararmos nosso Pai, nós como filhos, e fazendo cessar em nós essa ideia de que não existem pessoas felizes verdadeiramente aqui na Terra. Sim, existem. Existem porque elas foram em profundidade dentro de si. Ninguém nos fará mal. Ninguém tem culpa de nada se o nosso caminho foi o nosso desejo. Qualquer acontecimento que nos vier, que nos sirva de reflexão para que você se perceba dentro daquele acontecimento e se questione. Isto aconteceu comigo porque provavelmente
eu abri esse espaço. Uma vez eu estava escutando um palestrante espírita, uma palestrante espírita, Ana Guimarães, e ela mencionava, Anete Guimarães, que é a filha de Ana Guimarães, e ela mencionava, nós espíritas conhecemos a reencarnação e sabemos do amor. Mas quando se questiona uma pessoa, uma mulher, um homem, que são pais, e se pergunta a essas pessoas, pergunte a uma mãe, você ama mais o seu marido ou a seus filhos? Aos meus filhos. Ué, mas ele poderá vir como filho na próxima reencarnação. Como você põe esse tipo de termômetro do seu amor? Porque é algo que foi gerado no seu ventre, que você denomina filho por uma questão lógica, evidentemente, de um seio, de uma conjuntura familiar, mas você, como espírita deveria vê-lo como um filho na posição de acolhê-lo para as primeiras orientações perante a vida. Mas o amor que nós precisamos dilatar é justamente dentro daquele exemplo de Jesus. O amor que Jesus nos deu, que nos permite, inclusive, algumas insatisfações. Porque sem essas insatisfações, como vamos crescer? Como vamos criar resistências morais para situações tão danosas? Tem uma passagem de Jesus em que ele estava junto com os discípulos e ele estava dentro de um barco. De repente, ele pede para ir a outra margem. Outros barquinhos também começaram a segui-lo e de repente vieram ondas tempestuosas. Essas ondas começaram a se agitar e começaram a entrar naquele barquinho. E os discípulos de repente se viram naquela tempestade e olharam, Jesus estava deitado com a cabeça em cima de uma espécie de almofada e dormindo. E aí um deles, Senhor, acorda, nós poderemos morrer. E aí a gente vê dentro deste simbolismo, por que Jesus estava dormindo? Será que ele não estava realmente se importando com a vida daqueles homens? Ou ele sabia que era necessário deixar aqueles homens terem essa experiência? Jesus, conhecendo as leis de Deus, com certeza tinha já dentro de si que a percepção de experiência seria nossa, assim como aqueles. Então, queridos irmãos, nós percebemos que nós é que precisamos nos movimentar. Vamos buscar os necessitados da alma e às vezes está dentro de casa. Se estiver tudo bem em casa, todos estiverem em harmonia, embora nenhuma vida ela seja retilínea, sempre as nossas vidas sejam com quem for, estaremos sempre em altos e baixos, porque é uma necessidade do espírito que essas dificuldades cheguem para desenvolvimento da inteligência, para desenvolvimento do sentimento, para nos deixar experimentar alguns dissabores, porque se não for esses dissabores, nós não nos movimentaremos em busca da paz, da tranquilidade, da serenidade e entendermos que nós somos realmente o grande investimento divino.
Nós somos aqueles que transformaremos o mundo, mas com as nossas vibrações de paz e de amor. Amar sempre. Amar cura doenças. Amar cura solidão. Amar cura medos. Medos esse de morrer, de ser velho, de ficar sozinho. O amor, ele jamais estará sozinho. Nessa movimentação de amar, se você não tiver ninguém para amar, nem buscar nos lugares que se encontram na sociedade, você pode sim elevar o seu pensamento a Deus e começar a olhar a paisagem ao seu redor, modificando esta paisagem com o direcionamento do seu olhar. Mas só quem poderá fazer isso é você mesmo. E nós queremos deixar aqui, neste fim de noite, um poema de Rita Maidana, em que ela diz: eu venho de lá, onde o bem é maior, de onde a maldade seca, não brota, de onde é sol mesmo em dia de chuva, e a chuva chega como bênção. Lá sempre tem uma asa, um abrigo para proteger do vento e das tempestades. Eu venho de um lugar que tem cheiro de mato, água de rio logo ali e passarinho em todas as estações. Eu venho de um lugar em que se divide o pão, se divide a dor e se multiplica o amor. Eu venho de um lugar onde quem parte fica para sempre, porque só deixou boas lembranças. Eu venho de um lugar onde criança é anjo, jovem é esperança e os mais velhos são confiança e sabedoria. Eu venho de um lugar onde irmão é laço de amor e amigo é sempre abraço, onde o lar acolhe para sempre como o coração de mãe. Eu venho de um lugar que é luz mesmo em noite escura, que é paz, fé e carinho. Eu venho de lá e não estou sozinho. Sou o catador de lindezas, sobrevivo de encantamento, me alimento do que é bom, do bem. Procuro bonitezas e bem-querer. Sobrevivo do que tem clareza e só busco o que aprendi a gostar. Não esqueço de onde venho e vou sempre querer voltar. Meu lugar se sustenta do bem que encontro pelo caminho, junto a maços de alfazema e alecrim. Assim, sou como um passarinho, carregando a bagagem de bondade, catando gravetos de cheiro para esquentar e sustentar o ninho. Talvez a vida tenha feito você acreditar que este lugar não existe. Mas eu te digo, tem sim, e é fácil de encontrar. Silencie, respire, desarme-se, porque ele é bem pertinho. Este lugar que pulsa amor é dentro da gente, é essência, está em cada um de nós. Basta a gente buscar. Muita paz, que Deus nos abençoe e muito obrigado pelo acolhimento, pela atenção muito carinhosa. Muita paz. Meu Senhor Jesus, aqui estamos, Mestre querido, uma vez mais,
com o pensamento voltado a Ti, a fim de que estejamos nesta vida buscando a melhor parte dela, a parte que nos cabe de aprendizado, a parte que nos cabe de nos disciplinarmos emocionalmente e entendermos, Senhor, o verdadeiro amor de Deus em todos os recantos da criação. Rogamos a Ti, Pai amoroso e bom, que junto a Jesus nos deixastes essas benesses, esses exemplos em que Ele, Jesus, nos dá continuamente. Por isso, Senhor, te rogo que Tu possas derramar Teus fluidos em nós, necessitados da alma, a fim de que consigamos apreender a paz, a serenidade em nossos corações. Que Tua paz fique conosco hoje e sempre. Que assim seja.